Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre. Amém. Bom dia. Amados irmãos, sem delongas, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. Êxodo, o segundo livro da Sagrada Escritura, logo após o livro do Gênesis. Então, Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E enquanto você abre a palavra de Deus, nós rezamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Êxodo 3, versículo 7. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi os gritos de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora, vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair o meu povo, os israelitas, do Egito. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Amados irmãos, Deus nos fala a partir desta palavra que nos direciona nesta manhã. E uma passagem muito preciosa a todos nós, muito significativa, não somente pelo relato histórico que ela nos traz, mas também por aquilo que ela revela, mas também por aquilo que ela nos direciona, mas também por aquilo que ela aponta e prefigura a cada um de nós dentro da caminhada cristã. E veja que beleza, esta palavra, ela nos traz um contexto histórico de libertação, um contexto histórico de salvação, e mais precisamente do povo de Israel, que estava na condição de escravo na casa do faraó, no país egípcio. E então você sabe muito bem o que aconteceu, mas eu vou recobrar a sua memória. Você sabe que o povo de Deus, e que começa desde lá de Abraão, onde Deus estabelece uma aliança com Abraão, e depois, por isso nós falamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, o povo de Israel, e este povo vivia em Canaã. Canaã que hoje, atualmente, geograficamente, é o estado de Israel lá na Palestina, lá no Oriente Médio. E você sabe que o povo foi parar na terra egípcia, porque naquele tempo de Jacó veio uma grande fome, uma grande seca, e as pessoas começaram a passar necessidade. E o que aconteceu? Você sabe que José do Egito era filho de Jacó, e por que José tinha o favor do seu pai Jacó? Porque ele era um filho temporão, um filho que veio fora de idade, já quando Jacó
já não esperava ter mais um filho, de repente veio José. Os irmãos de José então ciumavam José, e você conhece a história. Por causa disso eles venderam José para o Egito como escravo. É nesse contexto que o povo de Deus, eu estou apenas delineando a história de salvação para você entender por que o povo de Canaã, que hoje é o estado de Israel, foi parar no Egito e foi ficar numa condição de escravo. E você sabe que quem acolheu o povo hebreu, o povo de Israel, justamente lá no Egito, foi José, que era um homem que tinha o favor do rei egípcio. Somente que neste contexto de Hebreus, de Êxodo 3, José do Egito já havia morrido, e não mais aquele rei que havia acolhido o povo de Israel estava governando o Egito. Era um novo rei, e por causa deste novo governo, e por causa do crescimento constante dos israelitas, eles começaram a se preocupar. Veja como este povo está crescendo demais e se tornando numeroso. Logo eles podem se aliar a um dos nossos inimigos e nos combater. Então, por conta desta realidade, o que aconteceu? O faraó, ele impôs uma terrível opressão ao povo de Deus, ao povo de Israel, e começou a persegui-los, começou a escravizá-los, começou a dizimá-los, começou a subjugá-los, porque foi até neste contexto que o faraó mandou: mate todos os filhos homens do sexo masculino, só deixe somente as meninas. E foi neste contexto que também Moisés foi lançado ao rio, e depois se tornou o intercessor, o vocacionado por Deus, para conduzir o povo de Deus rumo à terra prometida. E eu faço aqui então uma atenção especial para você que nos acompanha agora pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estávamos numa transmissão de uma viagem apostólica do Papa Francisco. E agora, na nossa quinta-feira de adoração em Cachoeira Paulista, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Fecho parênteses e eu retomo a apresentação. É neste contexto, amados irmãos, que nós acabamos de ouvir então essa narrativa. O povo de Israel estava sendo subjugado e escravizado pelo faraó no Egito. O povo estava sofrendo. O povo estava, como nós comumente dizemos na gíria, comendo o pão que o diabo amassou. E o que aconteceu? Aquele povo começou a clamar a Deus, porque é justamente isso a palavra nos retrata. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo, eu ouvi os gritos de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Por isso eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair deste país para uma terra boa e espaçosa. Amados irmãos, esta palavra nos retrata um contexto de uma linda história de amor, de um Deus apaixonado que interveio em favor do seu povo, lutou, defendeu. Por quê? Porque ele viu a opressão que o povo estava vivendo, ele ouviu o clamor do povo, porque é justamente isto que retrata o versículo 9 desta passagem. O clamor dos israelitas chegou a mim e eu ouvi a opressão, eu vi a opressão que os egípcios faziam sobre eles. Por isso então Deus vocaciona Moisés. Moisés, vai, disse o próprio Deus, eu te envio ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas, da casa do faraó. E você conhece a belíssima história de salvação, quando Moisés, tomando as rédeas e assumindo a missão que Deus lhe confiou, ele conduz o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus por esta palavra. E então louvado seja Deus, eu digo para os meus irmãos e de forma especial para o Flavinho, que enquanto conduzia-nos no momento de oração, ele nos levava a clamar ao Senhor com fé e com confiança.
Ele dizia que na passagem de Hebreus, no capítulo 11, fala que bem-aventurados, felizes são aqueles que se aproximam do Senhor com confiança, com fé, porque eles não serão decepcionados, eles serão atendidos em suas necessidades. E a palavra de hoje nos direciona justamente acerca desta realidade. Eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso Deus já está nos falando nesta manhã. E esta canção nos introduz nesta atmosfera, porque ela diz justamente desta realidade. Eu sei que ao invocar teu santo nome, diga, eu sei que ao invocar teu santo nome, me escutará. Amados irmãos, deixa eu dizer para você nesta manhã, Deus te ouve, Deus te ouve, Deus te escuta, Deus te vê, Deus não é indiferente à sua dor, Deus não é insensível às tuas lutas, às tuas necessidades, mas para que Deus intervenha na tua vida, para que Deus intervenha na tua história, assim como Ele interviu em favor do povo de Israel que estava escravizado na casa do faraó, na terra do Egito, você precisa da mesma forma clamar. Eu vi a opressão, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo as tuas dificuldades, Deus tem visto os teus sofrimentos, Flavinhos. E a grande tentação é que as pessoas às vezes olham para nós numa condição missionária e pensam que a gente é tudo santinho, que a gente não tem dor, que a gente não tem sofrimento. Mas eu falo para você, Flavinho, Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem visto as tuas dores, os teus sofrimentos, o que tira a paz, o que tira o sono, o que te causa inquietação. E dizendo para Flavinho, eu digo para mim e digo para cada um de você, e eu convido você a colocar a mão no teu coração e dizer para você mesmo, tomar posse: Deus me vê, Deus me ouve, e para Ele me ouvir, eu só preciso invocar. Porque se eu invocar com fé, com confiança, Ele me escutará. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Canta! Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Declara o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, Redentor, meu Jesus. Jesus, santo nome, Jesus, meu Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Amados irmãos, é esta graça que Deus realizou na vida do povo de Israel, que Deus quer realizar na tua vida. Se você dele se aproximar com confiança, o Senhor honrará a sua fé. E por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente a nossa fé é muitas vezes pequena por demais. Como a história do garoto que perguntou: vô, qual é o tamanho de Deus? Deus existe? Fala para mim qual é o tamanho de Deus. Então o vô, muito sabiamente, olhou para o horizonte e viu um avião lá em cima, lá longe, riscando o céu, fazendo aquele desenho das suas turbinas de jato, deixando aquele risco no céu. Então o vô, tá vendo aquele avião? Aonde, vô? Lá, olha lá, passando por trás daquela nuvem. Nossa, vô, mas ele está muito longe, é muito pequenininho. Então o avô continuou: tá vendo, Deus é assim também. Às vezes nós vemos Deus lá longe, lá pequenininho. E
que parece que ele não tem poder, que ele não pode realizar, porque o meu problema é maior do que Deus. Porque as minhas dificuldades, os meus sofrimentos são maiores do que o meu Deus. Então aquele vô muito depressa, antes mesmo que o seu netinho se conformasse com aquele ensinamento, ele botou o netinho no carro e correu para um aeroporto. E quando ele chegou naquele aeroporto, tinha aqueles voos internacionais pousando e decolando. E então, quando aquela criança pela primeira vez chegou no aeroporto e viu aqueles aviões gigantescos, ele disse: nossa, vô, olha lá o tamanho daquele avião, ele é enorme, vô, é gigante. O senhor mostrou um aviãozinho pequenininho que mal dava para ver, mas agora eu posso ver, ele é enorme, vô. Olha o tanto de gente que cabe lá dentro, ele é gigante. E olha o tanto de coisa que está sendo descarregada, o avião é enorme. E então o vô aproveitou a empolgação do seu netinho e falou: pois é, meu neto, Deus é assim. Quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos achegamos a ele com confiança, ele honra a nossa fé, e o seu poder é enorme, não tem limites, ele pode tudo, ele é capaz de tudo, porque se eu invocar, eu sei que Deus vai me escutar e Ele vai agir e fazer o milagre acontecer. Mas o problema é que, infelizmente, nós muitas vezes achamos que o nosso problema é maior do que Deus. Nós não colocamos a nossa confiança em Deus. E se buscamos, não buscamos com fé, não buscamos com confiança. E por isso Deus não realiza os milagres, a libertação, a cura, como Ele realizou os mesmos milagres na vida do povo hebreu. Dizendo isso, eu digo para você: Deus é grande, Deus é enorme, Deus é poderoso, Deus ele pode realizar maravilhas, mas na vida daquele que se aproxima com fé. Porque se continuarmos na distância, se continuarmos olhando para Deus lá longe, como um Deus impossível, inatingível, é claro que Ele nunca vai realizar nada na nossa vida, porque nós não colocamos a nossa confiança nele. Portanto, eu digo para você, amado irmão, irmã, e digo para você que nos acompanha agora: se você, como o povo hebreu, colocar a tua confiança em Deus, você vai ver os milagres que Ele vai realizar. Porque se eu invocar, Ele escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Invoque forte. Eu sei, Teu santo nome me escutarás. Ele te escuta, invoque. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Agora escuta o que diz a palavra de Deus. O versículo 9, amados irmãos, nos chama a atenção justamente para esta realidade. Claro, o versículo 7 diz que Deus viu a opressão que o povo estava sofrendo. Por que Deus viu? Porque Deus não é insensível, não é indiferente e muito menos deficiente de vista. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está presente em todas as realidades. Sabe quando a gente vai fazer uma besteira que não devia fazer? Um ladrão, por exemplo, que vai roubar, o que ele faz? Ele olha para cá, olha para lá e rouba. Quando a gente vai fazer coisas que não devia fazer, a gente devia fazer assim, ó, olha lá para cima, porque Deus está nos vendo. Talvez uma câmera de vigilância não esteja te vendo. Talvez o dono que está sendo roubado de uma propriedade não esteja te vendo. Mas Deus está te vendo. Deus te vê. Mas Deus não vai intervir na tua vida por causa do livre-arbítrio. Deus não vai intervir na tua vida se você não se aproximar dele com confiança e invocá-lo. Porque é justamente isso que diz a palavra de Deus no versículo 9 deste trecho de Êxodo. O clamor dos israelitas chegou a mim. Ou seja, a palavra de Deus está falando que
os israelitas clamaram a Deus. Ainda nesta mesma citação, no capítulo 2, nos versículos 23 e 24, vai falar que o Senhor ouviu os gemidos dos israelitas. E o gemido aqui é no sentido de oração. Não que eles estavam simplesmente gemendo de dor diante das dificuldades ou dos flagelos. Não, é que Deus estava ouvindo a peleja. Deus estava ouvindo o pedido de ajuda. Deus estava ouvindo o pedido de clemência. Deus estava ouvindo o pedido de misericórdia do povo de Israel. Ainda no capítulo 6, do versículo 5 de Êxodo, também fala dessa realidade. Fala que o Senhor ouviu os gemidos dos israelitas. E aqui eu insisto mais uma vez, eu não estou falando de alguém que estava chorando, porque se uma coisa que a gente faz, infelizmente, diante das dificuldades, é nos apavorarmos, cairmos no desespero e chorar. Mas não é um choro que nos eleva a Deus, é um choro de aflição, é um choro de angústia, é um choro de desespero. E Deus está nos convidando a invocar o Senhor com confiança. O Salmo 106, no versículo 44, vai dizer que quando Deus ouviu a súplica do seu povo, Ele lembrou-se da sua aliança que Ele havia estabelecido com Abraão, e que nos é narrado no livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7, onde Deus disse a Abraão: eu te abençoarei, e eu serei o teu Deus, e tu serás o meu povo, e em tua descendência todos os povos da terra serão abençoados. A palavra de Deus, no Salmo 34, no versículo 7, vai dizer: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Não é porque ele fez barulho para o Senhor me ver: Senhor, olha eu aqui. Não. Muitas vezes esse grito é um grito silencioso. É o grito de alguém que entra numa igreja e vai ao Santíssimo Sacramento e se ajoelha e simplesmente chora. E aquela oração silenciosa, verdadeira e profunda alcança o coração de Deus como um grito, mas não um berro. O mesmo Salmo 34, eu falei do versículo 7 que diz: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Vai dizer que os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. O salmista ainda diz: procurei o Senhor e Ele me atendeu. Diante da tua luta, diante da tua peleja, diante das tuas dificuldades, diante dos teus sofrimentos, a quem você tem procurado? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, Jesus disse: eu sou a porta. Tem muita gente perdida entrando nas portas erradas. E aqui eu não preciso entrar em detalhes quando eu digo que tem gente entrando nas portas erradas. A palavra de Deus está dizendo: os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Pai, mãe, sabe aquela dificuldade que você enfrenta dentro de casa? Às vezes com um filho, às vezes com um parente, com um irmão, às vezes da esposa em relação ao marido que está no alcoolismo, que está no adultério. Às vezes o filho que está nas drogas, um que está na prostituição. Às vezes aquele filho preguiçoso que quer ficar escorado em você, como se fosse um canguru, parece que não quer sair da barriga, e ele já saiu da barriga desde o dia que nasceu. Mas aí você fica aí nos gritos, nos berros com ele: vai trabalhar, vagabundo. Quem não quer trabalhar não pode comer. Ou quando você fala com o marido: quando é que você vai largar essa maldita bebida? A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra homens e mulheres de carne e osso, mas contra os espíritos e potestades espalhados pelos ares, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, você tem que recorrer àquele que pode mudar. Não adianta você ficar reclamando para o seu marido, não adianta você ficar reclamando para o seu filho, não adianta você reclamar para aquele seu irmão que não quer mudar de vida. Comece ao invés de reclamar, aclamar aquele que tudo pode mudar.
Comece a aclamar aquele que tudo pode mudar, porque eu sei que ao invocar seu santo nome, se você clamar com fé, se você clamar com confiança, Ele te escutará. E se Ele te escutará, Ele vai te libertar como libertou o povo de Israel. Por isso, não pare diante das tuas dificuldades, não pare diante dos teus problemas, até mesmo que seja um câncer. Eu tenho visto, o Flavinho também é testemunho, quantas pessoas foram tocadas pela graça de Deus, curas que foram proclamadas aqui enquanto rezávamos. Por quê? Porque o Flavinho nos instigou. Aquele que se aproxima de Deus com fé, com confiança, não é por Ele desamparado. A nossa fé é honrada. Eu tenho visto pessoas sendo curadas de câncer. Eu poderia aqui passar um bom tempo testemunhando experiências que eu vivi no meu apostolado de pessoas que foram curadas de câncer e pessoas que estavam com leucemia, com câncer de sangue, desenganadas pelo médico. E para a honra e glória do Senhor, hoje tem um novo diagnóstico dizendo que aquela pessoa foi curada. Por quê? Porque essas pessoas foram provocadas na fé a invocar o nome do Senhor com confiança, porque da mesma forma que aconteceu na vida do povo de Israel, que era escravo no Egito, Deus pode fazer na tua vida. E eu digo, se naquela época era uma escravidão social, era uma escravidão política, era um subjugo econômico, hoje a escravidão maior é a do pecado. E se Moisés veio para libertar, por isso que eu falava que essa palavra é significativa. No contexto histórico, ela nos revela a libertação e a história de amor e de salvação que Deus operou na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, mais precisamente com o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. Num contexto escatológico, numa dimensão messiânica, ela aponta para a libertação definitiva que Deus veio realizar. Assim como Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para salvar, para conduzir aquele povo a rumo à terra prometida, Deus ouviu o clamor e a luta do seu povo e enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, como um novo Moisés, para nos conduzir não mais a uma Canaã, mas a Jerusalém celeste, como nos é narrada em Apocalipse 21, de 1 a 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra que descia do alto do céu. O lugar onde Deus mora conosco, Deus Emanuel, onde Deus vai morar com os homens, e se estabelece um novo céu, uma nova terra, onde não há mais morte, onde não há mais choro, onde não há mais sofrimento, onde não há mais ranger de dentes, porque passou-se o que era velho, e eis que tudo se faz novo. Por isso essa palavra nos aponta que, assim como o povo hebreu invocou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor, e enviou Moisés como libertador, se você invocar Jesus Cristo, Hebreus 4,16 fala dessa realidade. Há um trono de graças onde tu pode se aproximar com confiança, porque nosso Deus tem vencido as provas. É preciso se aproximar de Deus com confiança, e você vai ver o que Deus vai realizar. Não é o Flavinho, não é a Canção Nova, não é o Padre Jonas, não é o pregador, não é o apresentador, não é ninguém, porque nós em nada somos a mesma coisa, mas Deus conosco é uma bênção, Deus conosco é uma graça, e quando nós invocamos a Deus com fé, com confiança, milagres acontecem. Por isso, eu sei que se eu invocar teu santo nome, escutará. Com fé. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. É você agora, cante. Eu sei. Os ouvidos do Senhor estão reclinados para te ouvir. Eu sei, teu santo nome me escutará. Amados irmãos, Deus nos convida a invocá-lo com fé e com confiança. Lembra da palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor será salvo. Por quê? Porque nós às vezes dizemos que seguimos Jesus, mas dizemos da boca para fora.
A gente diz que acredita, diz que confia, mas é daquele jeitozinho, me desculpe falar, medíocre. Com aquela fezinha desse tamanhozinho, daquele aviãozinho pequenininho que não é capaz de nada. Mas Deus está lhe chamando a uma fé viva, a uma fé verdadeira de cristão, de alguém que é chamado a colocar a confiança em Deus. E se você colocar a sua fé em Deus e clamar ao Senhor com confiança, Deus honrará a tua fé e você vai ver o que Deus pode realizar. Você só precisa acreditar. Veja, eu falei de Mateus 7:21, volta um pouquinho, Mateus 7:15. Está lá no Sermão da Montanha. Já no finalzinho do Sermão da Montanha, onde Jesus falou assim, desta forma: pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. E São Tiago diz que até pedir a gente pede muito. Mas por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal. São Basílio vai dizer que a gente pede e não recebe porque o nosso pedido não é de acordo com a vontade de Deus. Não serve para a nossa santificação, não serve para a nossa salvação. Por isso que Deus não ouve uma oração desencarnada. São Tiago vai dizer que nós pedimos, rezamos e pedimos muito, mas pedimos e não recebemos porque a nossa oração não é feita com fé. Não é feita com confiança. O próprio Jesus, na devoção à Divina Misericórdia, que é rezado todos os dias, o texto da misericórdia, às 15h aqui na Canção Nova, e se é rezado pelo mundo inteiro, fala que tudo que você pedir, se for conforme a minha vontade, para a glória do teu nome, recebereis. Tudo que pedir, se for conforme a vontade de Deus, se Deus vê que é bom para você, Ele vai te conceder. Só que a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede mal. A gente pede e não recebe, porque a gente não tem paciência. Lembra de Santa Mônica que teve que rezar 30 anos pela conversão do seu filho? Mas valeu ou não valeu a pena? Ele se tornou santo. Santo Agostinho. É preciso rezar e esperar. Pedir e recebereis. Bater e abrir-se-vos-á. Você já viu quando você vai na casa de alguém? Ou toca a campainha, tim-dom, ou para o carro na porta, bip, bip, bip. Você não dá nem um minuto para a pessoa ouvir que alguém está chamando na porta, antes de alguém abrir a porta. Ah, eu passei lá, você não estava, eu saí, porque eu estava atrasada. E a gente vive atrasado para tudo e para todo, a gente só não tem tempo para Deus. A gente não tem paciência de procurar, verdade ou não é? A gente tem uma coisa, guardou lá, não sabe onde guardou. Você procura um pouquinho, ai, não tem paciência não, deixa eu ir lá no 1,99 e comprar outro. E aí você vai lá e compra de novo, porque você não tem paciência para procurar. Deus está nos convidando a ter uma atitude verdadeiramente de fé. Quando a gente pede, a gente coloca a situação na mão de Deus e não pega a não ser quando Deus nos dá ela resolvida, a graça, a bênção, a promessa. Por isso Deus está chamando a tua atenção. Filho, filha, diga para você mesmo, se você invocar o Senhor com fé, com confiança, Ele te escutará e você vai ver o que Jesus vai realizar, amém? Amém. Aplauda essa verdade porque você não pode esquecer, porque eu sei que se eu invocar seu santo nome, me escutará, mas eu preciso acreditar. Então eu finalizo com esta passagem de Jeremias 33, versículo 3, que diz algo maravilhoso para mim. E para você, obviamente. Diz algo para todos nós. Jeremias 33 diz assim: assim diz o Senhor, que faz. Quem é que faz? Quem é que faz? Está vendo como você está colocando a tua confiança nos homens e não em Deus? Porque você vai lá naquela missa daquele padre tal, que é carismático, que ele expulsa os demônios, que ele reza assim, e você não entendeu nada, que quem faz é Deus, quem faz é o Senhor. A tua confiança tem que estar depositada em Deus. Jeremias 17:5 fala: maldito o ser humano que põe a confiança no ser humano. E depois ele diz: bendito é o homem que põe a sua confiança no Senhor.
Por isso a palavra de Deus então está nos instigando. Assim diz o Senhor, que faz, quem faz é Deus. O Senhor que modela, o Senhor que põe de pé o seu nome. E o seu nome é o Senhor. E aqui o versículo 3, que é o mais bonito, e que você, junto com esta canção, junto com este refrão, você precisa levar para toda a sua vida. Não acreditando num Deus pequenininho, do tamanho daquele avião lá no infinito, mas de um Deus grandão, como um avião gigante num aeroporto, e que tudo pode realizar. Versículo 3 do capítulo 33. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Amados irmãos, o Senhor está dizendo, clama por mim, que eu te atenderei. E você vai ver quão grandioso é o meu nome para realizar maravilhas na tua vida. Mais adiante um pouquinho, no versículo 6, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude durável de bem-estar. Eu mudarei o destino de Israel e de Judá, e eu vou reconstruí-los. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram. Vou perdoar as perversidades que contra mim praticaram, e o fato de me terem desprezado. Aplauda a palavra de Deus. Amados irmãos, o Senhor está falando. Se Ele nos convida a gritar, a clamar por Ele, colocando a nossa confiança nele, hoje foi o Senhor que gritou com amor e misericórdia para mim e para você, dizendo: filho, filha, clama por mim e eu te atenderei, e eu realizarei coisas grandiosas e sublimes que você não é capaz de imaginar. Por isso eu vos trago melhora e cura. Quem aqui precisa de melhora? Alguma melhora na vida? Quem aqui que precisa de cura física? Quem aqui que precisa de cura na alma? Quem aqui que precisa de libertação? Quem aqui que precisa de uma intervenção na sua vida? Diga eu. Diga eu. Senhor, eu que preciso. Fica de pé. Senhor, eu que necessito de melhora. Senhor, eu que necessito de melhora. Senhor, é a minha casa que precisa de libertação. Senhor, é a minha casa que necessita de libertação. Senhor, é o meu casamento que precisa ser restaurado. Senhor, é o meu casamento que precisa ser restaurado. Senhor, é a minha vida que precisa ser modelada. Senhor, é a minha vida que precisa ser modelada. Por isso agora, neste momento, eu estou me aproximando de Ti. Eu estou me aproximando de Ti. Com fé, com confiança, de que não serei confundido, de que não serei decepcionado, mas pela fé, pelo abandono em Ti, eu me abandono em Ti, eu serei atendido, a minha vida será melhorada, eu que preciso de cura física serei curado, e os da minha casa que precisam de libertação, serão libertos, porque eu sei que ao invocar Teu santo nome, me escutará. Jesus, declara o nome de Jesus sobre a tua vida. Jesus, eu sei. Jesus, eu sei que se eu invocar, tu pode, Senhor, tu vai realizar, tu já estás realizando, Senhor, eu acredito, por isso eu invoco o Teu santo nome. Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Mais uma vez, com mais força, invoque. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome
Proclama esse nome santo, Jesus. Jesus, santo nome. Jesus, meu Jesus. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Proclama esse nome com mais força. Esse nome que cura, salva e liberta. Santo nome, meu Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. O Flavinho nos motivava no início. E você acabou de fazer uma confissão pública que você precisa de melhora, que você precisa de cura, que outros precisam de libertação, outros da tua casa você está intercedendo e tem necessidades específicas. Eu quero retomar a inspiração inicial. Você foi convidado, motivado a se aproximar do Senhor com a confiança, com fé, de que não será por Ele decepcionado. Para num breve instante, e se te ajuda, fecha os teus olhos e põe a tua mão no teu coração, porque é como um ato de decisão. Você vai apresentar interiormente: Senhor, são estas situações, é a minha casa, é o meu casamento, é a minha necessidade de um emprego, nós estamos passando necessidades materiais, é a minha saúde, é o meu filho, é a aprovação da minha filha no vestibular, é a minha irmã que está passando por uma cirurgia neste momento. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas você é convidado a não mais como antes, mas agora de um jeito novo, de um jeito renovado, com uma fé carismática, a se apresentar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui, Senhor, este é o meu clamor, Senhor, esta é a minha oração. E aí depois, com fé, nós vamos mais uma vez cantar rezando esta canção para acolher Jesus Cristo, aquele que pode nos libertar. Eu vou rezar um breve minuto por você, enquanto você apresenta as suas intenções. E depois nós vamos cantar e continuar rezando com fé a nosso Senhor. Quiriera labara labara labari, ora labara labara labari nala, xiria na labara labari. Jesus, eu estou pedindo pela renovação da fé no coração destes teus filhos e filhas, até mesmo daqueles que nos acompanham agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Toca, Senhor, reaviva a fé, retira o coração endurecido pelo pecado e coloca agora um coração de fé expectante, de fé renovada. Ora labara labara labari, xiriera labara labara labari, quiriera labara labara labari. Acolhe, Senhor, as orações dos teus filhos, as suas necessidades apresentadas. Ouve, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor, porque eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Pelos seus braços invoque o Senhor. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome, com toda a fé, com toda a confiança, numa explosão, invoque esse nome poderoso. Santo nome,
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.